Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. E os relógios na matriz marcam 10 horas em ponto. Um bom dia para você. Começando agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 29 de setembro, olha aí, o último mês do terceiro trimestre de 2023. Lembra que você lá, virada do ano, pulou ondas, estourou champanhe, usou roupa branca, comeu semente de romã, fez tudo aquilo que era necessário para iniciar um ano com prosperidade e realizar os seus projetos. Então, já estamos em setembro. Se você colocou alguma coisa já para iniciar, se deu os primeiros passos, se voltou a estudar, se foi para academia, se fez algum planejamento que você havia determinado, parabéns. Se você não fez ainda, hoje é sexta, geralmente o dia da promessa é segunda, né? Dia de começo dos projetos é segunda-feira. Você tem ainda a segunda-feira que começa agora no mês de outubro. São 3 meses, de repente você consegue colocar algo em prática. Se não, você vai voltar para a prancheta e prometer para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, vale a pena aí você rever as possibilidades e dar aí toda a potência para colocar os seus projetos em andamento, realizar os seus sonhos. 10 horas, mais 2 minutos, para quem aniversaria no dia de hoje, dia 29. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Fazer aniversário é super bem. Super espetacular. Fazer na sexta, no sábado e domingo, então aí que é cara de festa mesmo, né? 10 horas mais 3 minutos. Hoje, André Santos conosco na operação técnica Maria Clara. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, Maria Clara, bom dia, bora para mais uma sexta-feira. Claro, também parabenizando os aniversariantes de hoje, 29, aproveitando e estendendo já para os aniversariantes de sábado, 30, e domingo, mudando o mês, entrando no último trimestre do ano, outubro. Que seja feliz o aniversário de cada um de vocês. Tá aí? Então, maravilha. André, começamos aí a sexta-feira, sextando para muita gente, né? Para outros não, ainda tem todo um decorrer do dia aí para sextar, mas um fim de semana que pode vir a da praia ou não, né? Mas tem ressaca. Na verdade, a gente está indo embora, o inverno está o inverno mais quente dos últimos tempos, e acabando uma sexta-feira, eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que a gente vai ter um tempo abafado, mas ainda com chuva. Então, duvido, não vi meteorologia hoje, estou pelo que eu percebo do tempo, mas eu acredito que a gente vai ter um tempo abafado no final de semana, com médias de calor e alguns picos de chuva no decorrer deste final de semana. Olha o homem do tempo. Eu vou consultar alguns joelhos por aí que o pessoal diz, meu joelho tá doendo, comecei a sentir dor aqui, dor aqui lá, vai chover, vai mudar o tempo. Tem um pessoal aí que tem essas visões, isso é muito, muito legal. E lembrando que a ressaca, né? Nós tivemos os ciclones da ressaca nas regiões, nas orlas, né, das cidades praianas, e Santos aí teve também teve problemas aí em relação, invadiu a água, invadiu a ciclovia, invadiu calçados, cometeu das suas destruições, mas é o que já faz parte, né? Você está ali na beira do mar, já viu, né? Não tem como. Se vem ressaca, isso é fatal, não tem como escapar. Não tem como escapar, Márcio, é isso. 10 horas mais 5 minutos, vamos à pauta do Virtual News desta sexta-feira. Principais notícias desse dia 29 de setembro de 2023.
Putin discute a guerra na Ucrânia com o principal comandante da Wagner, o Trocha. Proposta quer permitir derrubada de decisões do STF pelo Congresso. A Neile Franco aciona MJ contra ataques recebidos em redes sociais. Primeira-ministra negra do TSE exalta a luta contra a desigualdade. Prorrogadas até o dia 1º as inscrições para 3.000 vagas em cursos profissionalizantes. E Santos facilita a entrega de medicação nas unidades de saúde e lança plataforma de busca. Aí as pautas do Virtual News, a pauta do Virtual News desta sexta-feira, as matérias que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Mas agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, mais de 11.000 crianças sozinhas atravessam a rota do Mediterrâneo. Lula faz pausa em agenda intensa para se submeter à cirurgia no quadril. Manchete da Isto É. Janja visita áreas atingidas por novo ciclone no Rio Grande do Sul. PF faz buscas contra general da reserva em investigação sobre ataques de 8 de janeiro. Folha de São Paulo. Haddad se reaproxima de Lira. Veja como o ministro tenta destravar a pauta econômica na Câmara. Essa é a manchete do O Globo. Nas redes, ministros e parlamentares destacam Barroso como defensor do Estado Democrático. Jornal do Brasil. Direita se reorganiza nas redes e planeja voltar às ruas no dia 15 de novembro. Desemprego cai 7,8% no trimestre terminando agosto, diz IBGE, manchete do G1. Desemprego no Brasil cai para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, menor taxa desde 2014. Isto mostra o R7. Lembrando que a questão do cai, mas são mais de 8,4 milhões de brasileiros que estão desempregados no momento. Nós estamos falando dos empregos formais, fora aqueles que já estão na informalidade faz tempo, né? É uma queda bem-vinda, mas ainda irrelevante, né? Diante do cenário que a gente vê aí. Realmente é triste. Em relação às crianças, são mais de 11.000 crianças que estão fazendo a travessia, essa perigosíssima travessia do Mediterrâneo, e sofrem não só com a travessia, mas também com toda a situação de vulnerabilidade que está acontecendo. Só esta semana bateu-se o recorde de 4.800 pessoas que saíram da África e foram para a Itália, atravessaram ali o Mediterrâneo chegando à Itália. Então está aí a observação da ONU, de todos, nessa questão, e principalmente voltado para as crianças, né, que estão sendo responsáveis, sejam adolescentes ou crianças que acabam fazendo a travessia sozinhos, em barcos em má condições, em porões de navios, em botes, e isso chama muito a atenção. O mundo está olhando isso de perto, apesar de toda essa questão para favorecer a migração e receber, mas ainda está bem aquém do que é possível fazer, né? É um momento muito complexo da nossa realidade humana, né, Márcio? Porque isso não só acontece do mar Mediterrâneo, atravessando os africanos para a África, como também o Azerbaijão está tendo um grande êxito de pessoas saindo daquele país por conta das guerras civis. A gente vê isso no decorrer do tempo em vários outros continentes e é um momento muito complexo. Realmente a ONU vai ter que se sentar e ter serenidade para discutir com as autoridades mundiais como que eles podem reverter essa situação, se é que existe algum método específico para isso, né, Márcio? A questão principal eu não vejo como sendo a migração, né, a chegada, a recepção, e sim a saída. A saída. Nós temos que dar uma olhada. Por que estão saindo? O que pode se melhorar naquele país, né? A ideia é melhorar as condições para que as pessoas possam ficar. Permanecer, né? Permanecer. E aí, como não tem, principalmente nesse continente, por conta das situações, por conta das guerras civis, realmente é complicado. Eles querem procurar outros lugares para viver e aí acontece todas essas saídas. Também manchete da Reuters hoje, a questão do pessoal que tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né? Que fazem aquela travessia e tentam entrar ilegalmente, principalmente as mulheres que estão sofrendo abusos, violência sexual e toda uma situação com aqueles que se propõem a fazer a travessia, né?
acho que são os coiotes que chamam. Essa travessia do México ela é muito mais complexa, né, Márcio? Porque as pessoas, quando elas se propõem a fazer entre o México e os Estados Unidos, que elas saem ali no Texas, geralmente elas correm um risco maior. Não somente pelo fato de atravessar todo aquele deserto, que é muito perigoso, atravessar o mar também, que é perigoso, mas principalmente pelas pessoas que são contratadas, que na maioria das vezes são os chamados coiotes, na maioria das vezes eles são traficantes de armas. Então muitos deles obrigam que a pessoa que está pagando para atravessar acabe levando drogas. Eles são traficantes de armas e drogas, na verdade. Sim. E essas pessoas, muitas vezes, elas são obrigadas a levar drogas. Muitas vezes, elas são submetidas a situações complicadas, como você disse. As mulheres muitas vezes são exploradas sexualmente. Os homens muitas vezes são obrigados a levar drogas, a levar armas, a matar nessa travessia. É muito complicado. É muito complicado. Eu tenho amigos que já fizeram essa travessia e narraram essas histórias e realmente existem séries, existem filmes que mostram a realidade. Apesar deles falarem é uma mera obra, é uma obra de ficção, na verdade tem muito a ver com a realidade. Né? Você vê de um lado o Mediterrâneo e do outro o México e os Estados Unidos. Né? E que não é só mexicano que faz a travessia, muito pelo contrário. Né? Tem gente de todos os lugares do mundo que entram por aí tentando fazer a travessia, acesso aos Estados Unidos. E a questão da Janja, embora fosse dito que não iria, que não seria, que na verdade não iria sem o Lula lá, que a alteração do ministro foi porque o governador ia estar no Rio Grande do Sul, ele não poderia. E ela foi, então, às cidades afetadas pelo segundo ciclone. Realmente, pegou mal a dancinha, pegou mal aquele sorriso feliz, pegou mal a descida no aeroporto, talvez não por maldade, né, mas sim por não entender o posicionamento, o que é ser a primeira-dama à frente de um país com tamanhos continentais como o Brasil. Ela foi muito crucificada, realmente. Ela devia se sensibilizar e se conter. Eu acredito. Ela ficou muito empolgada com as viagens naquele momento e acabou esquecendo. Ela literalmente o que passou, que ela acabou esquecendo do que estava acontecendo aqui. Eu acredito que essa ida agora dela, eu acho que assim ela foi num momento tardio, mas foi. Eu acredito assim, aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. Ou muito tarde, né? Pior se ela deixasse para ir bem depois. Mas eu acho que assim, nesse momento, eu acho que assim, ela tá fazendo um papel de primeira-dama. Primeiro eu vou falar assim, realmente é o trabalho social que tem que fazer. Eu acho que ela tinha, ter ido sem o presidente, ter ido sem a presença do governador. Eu acho que ela fez o papel de primeira-dama. Eu só não acho que seria nesse momento. Acho que ela devia ter realmente, mesmo que não tivesse ido no primeiro momento onde as pessoas estavam bem mais desesperadas, de repente ela se envolver mais ou ter um pouco mais de empatia enquanto estava fora. Mas eu acho que ela está fazendo o trabalho dela e é aquela coisa, antes tarde do que nunca, ou muito tarde. É que o mundo tem uma imagem de alguém especial fazendo esse trabalho social, esse trabalho próximo, que foi Lady Di. Né? Quando se fala em uma mulher ativa, em causas sociais, a gente lembra de Lady Di. Só lembrando, porque a gente chama a atenção. Nesse caso da primeira-dama, ir já não era fácil, era ruim. Não ir era pior ainda. Sim. Porque é um remédio que não tem como não tomar. Porque não ir seria ainda pior. E ir não caiu bem, mas não tem como não ir. Dos males o menor, né? Não tem como não ir. Já foi. O problema foi ter viajado naquele momento. Se Lula vai e Janja fica, tá tudo bem. Acho que ela ia ganhar muito mais. Eu acho que talvez fosse isso o propósito. Entendeu? Eu vou ficar, você vai, eu vou acompanhar lá junto com o vice-presidente, eu vou estar lá acompanhando. A gente vai colocar aí todas as possibilidades que a primeira-dama tem de assessorar, de auxiliar. O que está sendo feito agora? Eu acho que, na verdade, a partir daí ela podia parar para pensar nisso. Bom, o Lula vai fazer as viagens internacionais, então eu vou ficar por aqui para dar uma assessoria social, que é realmente o papel da primeira-dama e que realmente nós, no Brasil, precisamos dessa assessoria e desse suporte, principalmente vindo de uma pessoa como ela nesse lugar. Agora a ida no Rio Grande do Sul, eu fui. Tá, quando deveria ter ido, não foi. Foi agora. Mas se não vai agora também é pior ainda. Então, eu acho se correr o bicho pega, se ficar o bicho conta. Ela agora, nesse momento, ela começou a exercer o papel de primeira-dama do trabalho social que deve ser feito por ela. Na verdade, antes disso, acredito que ela estava realmente deslumbrada. Não conheço muito sobre a pessoa Janja, mas ela estava deslumbrada. Ela fazia questão de estar em momentos e em
lugares que não tinha necessidade e aparecer nesses lugares. Muitos estavam colocando, ela vai ocupar a questão da presidência. Não existe isso. Não. Isso é mera falácia, isso é mera fake news. Especulação. É especulação. Quem é o presidente? Tanto é que acho que o Lula nem se licenciou. Vai ficar atendendo para essa cirurgia, você disse? Acho que atendendo na Alvorada. Vamos ver no decorrer, né? Nem se licenciou. E o Alckmin é o vice-presidente. E na ausência do presidente, quem assume é o vice-presidente. Exato. Na ausência do vice-presidente, quem assume é o presidente da Câmara. Então, isso não tem que se discutir, nem há possibilidade. Nem. Pelo amor de Deus. Não se fala. Aí não tem como falarmos a respeito dessa situação. CPI de 8 de janeiro, tem um general aí da reserva de olho, mais do mesmo, acompanhando. Barroso assumiu, né? Assumiu ontem. Barroso democrata, Barroso isso, Barroso aquilo. Vamos ver agora no decorrer, né? No frigir dos ovos, como é que vai ficar. O diálogo dele foi muito, muito interessante, né? O discurso, na verdade, Sim. de posse foi um discurso bem interessante, bem agregador e principalmente com visão das minorias e do social. Vamos ver como é que vai se dar isso. Lembrando daquela fala dele que derrotamos os bolsonaristas, o bolsonarismo, que ele veio pedir desculpas. Pediu desculpa, falou que existe. E tudo mais. Na verdade, uma desculpa discreta quando ele fala na relação entre o jurídico e o político que acaba envolvendo, mas que ele sabia que ele estava feio demais naquele momento, sim. E tem uma outra situação agora que o Congresso, o Senado ontem aprovou. O STF decidiu sobre a não existência do marco temporal. E o Congresso determinou em lei que o marco temporal existe. Existe. Então, tá aí. E mais uma situação que a gente vai estar vendo aqui hoje. Então, Barroso começa, eu quero ver exercer a democracia e a questão da harmonia entre os poderes agora, porque pelo que eu estou vendo, sendo imparcial, né? Como diria o pessoal mais matuto, né? Aquele jeitinho mais esperto e brejeiro de falar as coisas certas, a hora da porca torcer o rabo, né? Como é que vai ser nesse momento? Bora lá. 10h17, vamos para as matérias do Virtual News. Putin discute a guerra na Ucrânia com o principal comandante do Wagner, o Trochev. O presidente russo, Vladimir Putin, foi mostrado nesta sexta-feira reunindo-se com um dos ex-comandantes mais graduados do grupo mercenário Wagner e discutindo a melhor forma de usar unidades voluntárias na guerra da Ucrânia. A reunião sublinhou a tentativa do Kremlin de mostrar que o Estado tinha agora ganho e controle sobre o grupo de mercenários após um motim fracassado em junho. Putin foi mostrado na televisão estatal reunindo-se no Kremlin com Andrei Trochev e um ex-comandante do Wagner, conhecido pelo seu nome de guerra, Sedoi, ou Cabelos Grisalhos. O Kremlin diz que a reunião ocorreu na noite de quinta-feira. O vice-ministro da Defesa, Yunus Beck, que viajou nos últimos meses para vários países entre os mercenários de Wagner, onde os mercenários do Wagner trabalham, também esteve presente, sentando próximo de Putin. Dirigindo-se a tropas, Putin disse que falaram sobre como unidades voluntárias que podem realizar diversas tarefas no combate e, sobretudo, é claro, na zona de operação militar especial, e sobre o apoio social aos envolvidos no combate. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à agência de notícias RIA que Trochev agora trabalhava no Ministério da Defesa. As informações são da agência Reuters. Tá aí. Então, está combinando com os russos. É o Putin tentando trazer esse grupo para o lado dele, né? Mais uma vez, né? Lembrando que os comandantes, né, caíram, estavam dentro de um jato que ocorreu um acidente, caíram, acho que uns 2, 3 meses atrás, né? Morreu, diz que todos foram mortos nesse acidente, né? Inclusive. Mas não houve comprovação ali, nenhum dos corpos, né? DNA, não sei o que foi feito. Bom, certo que morreram, né? E sem falar que houve-se a fala sobre esse acidente, até onde existe a ligação do próprio presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Do Estado russo, né? Do Estado russo, na verdade, a mando do Vladimir, porque realmente a gente sabe que o Wagner se rebelou, né, contra o governo russo. O Wagner
digamos, uma facção, vamos chamar assim, para a gente poder mercenários, entender, né? de mercenários que acabavam, eles trabalhavam com a Rússia, tanto é que foram eles que invadiram a Crimeia lá atrás, na verdade, aquela cidade ali da Ucrânia, na verdade, lá em 2014, quando houve a invasão russa numa parte da Ucrânia, eles que estavam à frente de tudo isso, o grupo Wagner, e aí eles se rebelaram no último ano e tentaram ser contra a Rússia, a favor da Ucrânia, e acabou morrendo. É muita coincidência, na verdade. Né? Aí o avião, não sabe se foi atingido no ar, tudo, mas uma queda... Né? E agora o Putin tentando se relacionar de novo com esse grupo, porque ele sabe que é uma força que pode bater de frente com a Rússia. Aí um ex-integrante agora faz parte da defesa do Ministério da Defesa da Rússia. Exatamente. Ele, na verdade, ele está tentando trazer porque ele sabe que é um grupo muito forte, é um grupo que tem poderes bélicos muito grandes e pode realmente enfrentar a Rússia, mesmo porque eles estão dentro daquele território. E lembrando que estou em uma situação em que o presidente da Ucrânia está buscando a ajuda internacional, né? Os Estados Unidos se comprometeu, outros países também se comprometeram, principalmente na questão da defesa do país, né, e equipamentos, em armamentos, e Putin agora, por outro lado, também buscando A preocupação desse conflito é que está se estendendo demais, já não era nem para ter acontecido, e a preocupação no mundo de olhar isso, porque, na verdade, são potências que estão se envolvendo, e tudo isso pode acabar muito mal. Já não está bem para o povo ucraniano, e ainda pode ficar ainda pior. Essa é a grande preocupação em como lidar com esse conflito. Eu acho que está bem complicada essa situação. E realmente a gente tem indícios de um grande conflito bélico envolvendo muito mais países, além da Rússia e da Ucrânia, por conta de todos esses embates políticos e principalmente essas coligações, essas alianças que são feitas entre os países dessas grandes potências que estão envolvidos nessa guerra. Então a gente tem que ficar muito de olho, ficar bem preocupado e tentar realmente acabar com esse conflito o quanto antes. Sem falar, Márcio, que paralelo a isso vem acontecendo outros conflitos naquelas regiões que realmente podem acabar tomando lados opostos para poder defender os seus interesses e acabar piorando muito mais a situação desse conflito. Vamos ficar de olho. 10h22, próxima matéria. Proposta quer permitir derrubada de decisões do STF pelo Congresso. Com a assinatura de 175 deputados federais, foi protocolada ontem na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição, a PEC 50 de 2023, chamada de PEC do Equilíbrio entre os Poderes. A proposta apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio altera o artigo 49 da Constituição Federal para permitir que o Congresso Nacional possa derrubar, por maioria qualificada, decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolem os limites constitucionais. O parlamentar diz que a ideia da PEC é garantir a independência entre os poderes para que haja equilíbrio. Segundo ele, o STF tem tomado com frequência atitudes de usurpar o poder do Legislativo e extrapolar os seus limites constitucionais. Todo dia vem uma decisão do STF contrariando o que a lei diz. Esse ativismo político do STF está acabando com a democracia brasileira, diz Sávio, citando, por exemplo, a decisão do Supremo que derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas, além dos julgamentos sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas da gestão e sobre o porte de drogas para consumo próprio. O Brasil já tem uma lei que diz que em que situação pode haver o aborto, mas o STF quer inovar, quer ir além, quer ele próprio legislar. Também quer legislar liberando a droga no Brasil, mas já tem lei dizendo que é crime, diz o deputado. O direito de propriedade está sendo rasgado pelo STF, complementa, em referência ao marco temporal. A PEC deve ser discutida e votada em 2 turnos em uma das casas do Congresso. Para ser aprovada, deve ter 3/5 dos votos dos deputados, 308, e dos senadores, 49. Não há previsão de quando a proposta poderá chegar ao plenário. As informações são da Agência Brasil. Eu acho que pode nem acontecer, ou pode acontecer rápido demais.
Pode entrar em urgência e seguir. Então vai depender do momento dessa queda de braço entre os poderes independentes e no momento não tão harmônicos. Não estão harmônicos. E ainda corre o risco, né, disso chegar na presidência e ser vetado, né? E aí volta e derruba o veto. Aí volta para eles vão derrubar o veto. Realmente é uma sinuca de bico, é aquela coisa. Eu acho que realmente precisa-se ter esse equilíbrio, é necessário ter esse equilíbrio até onde o STF pode ir e onde os senadores podem legislar. Eu acho que essa discussão precisa ser decidida. O STF realmente é o poder supremo, mas até aí eu acho que não teria necessidade. Já existe, como ele próprio diz na matéria, a própria matéria diz que já existem leis adequadas, nesse caso, em relação ao aborto, até onde pode, como se pode e quem deve fazer. Então eu acho que isso já tem andado até aqui. É como eu disse na última semana, a gente até conversou passando sobre esse assunto. Eu acredito que se tivesse que ter essa discussão, eu acho que a sociedade civil tinha que ser a primeira a ser consultada e não essa decisão, os ministros vão decidir e vão votar e eles decidiram que será isso e ponto. Eu acho que realmente precisa se ter essa conversa de equilíbrio, o que vocês podem decidir, o que o legislativo deve decidir, e também nesse jogo de equilíbrio de poder e decisão, a sociedade civil tinha que ser consultada, que aliás vai rolar um plebiscito em relação a isso, né? Eles estão querendo saber se fazem ou não, chamar a sociedade civil para poder discutir essa possibilidade de grande situação aí é que o Congresso é eleito, o Supremo não. Sim. O Congresso é eleito, o Supremo não. O Congresso é renovado de 4 em 4 anos, o Supremo não. Por isso que tem que ter esse equilíbrio. O Supremo é superior aos assuntos que chegam até eles, quando não são discutidos lá embaixo. A decisão dos embates, agora, que tem brechas ali, é uma possibilidade de julgamento. Pronto. Lei é Congresso. Execução orçamentária e governo. E como isso é executivo. Pronto. Tanto é que quando o projeto de lei que o presidente, a alteração nisso, é medida provisória, é presidente. Agora, STF, julgamento. Congresso, legislar. Leis, reformas, isso, Congresso. Se tiver algo fora das 4 linhas que determinam os ritos de que o mundo deve ser feito, aí é o Supremo que não respeitou o prazo, não respeitou o quórum, não respeitou o que determinava uma audiência pública, saiu fora das 4 linhas da lei, aí é Supremo. Então, toda uma situação. E agora, o embate. Por isso que eu comentei. Barroso é democrata, vamos ver agora, né? Porque essa discussão realmente, Márcio, cobra vai fumar. Mas eu acho que esse projeto de lei, essa PEC sobre o equilíbrio, eu acho que nem vai, porque realmente é uma discussão que o próprio Supremo sabe que eles sabem que não cabe a eles decidir. Tanto é que sai matéria. Mas estão decidindo sobre o marco temporal. Mas existe uma matéria, tipo assim, o que eles têm que atender a decisão do legislativo. É ponto. Não cabe a eles nesse caso. O Supremo teve decisão contrária ao marco temporal. O Senado aprovou. Sim, aí vai ter essa discussão. O que acontece? A gente precisa entender, assim, aí falando como jurista ou como advogado, se existem brechas na lei, porque toda brecha é uma interpretação, e aí vão ter que jogo de poder. Nesse caso, o legislativo vai ter que chegar e falar, não, você não pode legislar por conta disso, disso e disso. E eles vão ter que acatar, simples assim. Nós tivemos porque não cabe a eles. Outra situação, a descriminalização do porte de drogas, né, do porte e uso de drogas. O Pacheco já disse, criminalização total, já existe a lei, nós vamos reforçar isso, ponto. Já entrou e já está tramitando. Quer dizer, notoriamente, claramente, o Congresso está se posicionando no embate contra as ações do Supremo. E é isso. E o Supremo, eu duvido, vamos lá, coerente que eles são, juízes supremos, né, do Supremo Tribunal, eu duvido que eles vão bater boca, chegar nessa situação, tipo assim, discutir, porque eu duvido, Márcio. Enquanto o Supremo, eu então concordo com você que, olha, agora, mediante se estar no Olimpo, aí já é diferente. Então, é exato o que eu estou falando. Eu acho que eles vão ter coerência nesse sentido. Eu fui lá, votei e, na verdade, eles até acenderam foguinho, né? Para ver o que acontece. Deixa eu lá, riscaram fósforo, vamos tocar fogo aí. Mas aí o para provocar lá. Para provocar. E aí eu acho que eles não vão discutir a decisão do legislativo, a não ser que eles tenham uma margem
muito coerente e muito contundente para poder discutir. Aí que tá, mas às vezes eles procuram. Si mesmo, eles podem. Então. Eles procuram desatar os nós para trazer motivos para eles questionarem. O marco temporal aprovado, que é contrário ao marco temporal que foi foi o que eles definiram. Derrubado pelo STF, segue agora a lei para o presidente sancionar. Se ele não sancionar, volta. Se volta para o Congresso para analisar e manter ou derrubar o veto. Nesse caso, o marco temporal é uma coisa, porque assim, não adianta, muito. Aí o marco temporal, eu acho o marco temporal muito mais complexo de decisão, porque já funciona de uma forma, no sentido de que eles não podem chegar, na verdade, eles não podem chegar e falar para as empresas, as empresas estão trabalhando, mas aqui é terra indígena, sai. Foi colocada uma situação, nós falamos isso ontem aqui, o André Lima estava aqui também, e a gente estava falando a respeito disso, que na própria decisão do STF, o Moraes diz, nós temos que entender e recompensar aqueles que utilizaram a terra de boa fé, porque há pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai e que receberam os títulos. Gente, há quantos anos tem a luta da terra? Olha, para você ter uma ideia, até onde retorna essa questão da decisão do STF. Espera aí. Quer dizer que não é o cara que lutou lá na Guerra do Paraguai que está na terra mais. 2 séculos atrás. É o bisneto, é o tataraneto, é alguém que comprou da família que não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. E foi dado pelo Estado. Então, aí o Estado vai ter que indenizar agora. Ou não, porque a pessoa tem que sair. Quer dizer, virou um salseiro, um desconforto jurídico e uma insegurança jurídica. Vamos aguardar aí agora, né? Vamos ver. Nada contra os povos originários. Não estamos falando dessa briga entre o Rochedo e o Mac, que o Marisco leva o pior. Tenso, né? Tenso. Vamos para a próxima matéria? Bora para ela. 10h31. Aniele Franco aciona o Ministério MJ contra ataques recebidos em redes sociais. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, elaborou um dossiê sobre os ataques, xingamentos, ameaças e racismos que sofreu nas redes sociais desde o início da semana. O material foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quinta-feira, dia 28, para apuração da prática de crimes em razão das graves ameaças à sua integridade física e aos ataques de ódios recebidos. Os crimes ocorreram por meio das redes sociais, Instagram e X, o antigo Twitter, através do e-mail institucional. Os textos dos ataques foram reunidos com os perfis, dias e horas dos envios postagens para que municiem a investigação e posterior responsabilidade dos autores. Os ataques começaram no último domingo, dia 24, com a repercussão da agenda de enfrentamento ao racismo nos esportes. A ministra compareceu à final da Copa do Brasil em São Paulo para a assinatura de um acordo entre o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A Aniele foi criticada por usar o voo da Força Aérea Brasileira para comparecer ao evento numa agenda de trabalho. Segundo o Ministério, a final da Copa do Brasil foi escolhida para a realização da ação de divulgação pelo alto número de pessoas presentes no estádio e pela grande audiência típica de uma final de campeonato. Segundo a pasta, a utilização do voo da FAB para uma das missões institucional é praxe em deslocamentos para ações ministeriais e do governo. Bom, vamos lá. A assessora fez comentários, fez críticas e vai ter desdobramentos nisso, claro. Ela foi exonerada. Sim. Mas toda essa situação trouxe luz para a utilização do avião presidencial. Já tivemos aí o Juscelino Filho, aí, o ministro que usou do avião também, depois teve que conversar com o Lula aí, mas disse que era uma agenda. Tem essa agenda agora. Agora a discussão é o quanto se gastou com a aeronave e o quanto poderia se economizar utilizando os outros tipos de voos, né? Ninguém está discutindo aqui as agressões à ministra, muito pelo contrário. Um pecado não se paga com o outro, com o exercício de outro. A ministra não pode ser ofendida, xingamentos. Crítica é crítica, gente. Criticar, todo mundo pode criticar. Isso é fato. Você, como brasileiro, como detentor do poder de criticar, você vai criticar. Só que tem limite, você não pode ofender. Você não pode ameaçar, você não pode ofender. Você pode sim mostrar que estou indignado com o uso do avião, estou indignado com a fala da assessora, estou indignado com isso, eu estou favorável. Tudo é possível.
Você está tanto criticar quanto apoiar. Isso, então, ir atacar nas redes sociais, ofender e ameaçar, isso não pode acontecer. E, de fato, a ministra saiu à frente já e colocando isso em bala. Perfeito. Mas lembrando que está toda uma utilização que vai vir à baila, e eu acredito que o Congresso vai começar a olhar sobre isso. Isso não colocar na CPI a respeito disso. O uso da aeronave, você diz? O uso da aeronave, o gasto com a aeronave, O uso gasto e a com a aeronave, repercussão de Isso tudo isso. Você investe em algo para repercutir positivamente dentro de uma ação. E aí vem alguém do seu ministério e tem uma ação contrária justamente àquela proposta que você está de equidade. propondo, de equidade. Ou seja, eu estou divulgando, não vamos dizer não ao preconceito, ao racismo, a todo tipo de forma. E aí um assessor seu faz umas declarações como aquela que acabam... Tudo bem, a ministra pediu desculpa e tudo mais. Só que assim, ia colocar cereja no bolo, nem bolo nem cereja agora. Na verdade, vamos ver acabou respingando nela porque era uma funcionária direta dela, né? Uma assessora direta. Em relação, Márcio, eu acho que muito bem feito a ideia que eles vieram de fazer numa final, essa ação social, eu achei bem interessante. É como você diz, as discussões foram levantadas porque é uma ação que fala da equidade, aí vem uma assessora da própria ministra e faz todas aquelas falas nas redes sociais que vai de contra ao que o ministério luta por, está pregando, e aí também, e na verdade, aí a gente vai entrar naquela pauta. Existe a possibilidade, ela poderia usar o avião da FAB, porque ela estava a serviço do país, até aí tudo bem. Mas é uma dicotomia muito grande, e é isso que revolta as pessoas que estão nas bases, essa dicotomia de você lutar pela equidade, principalmente racial e social, e você vir nesse lugar para fazer essa discussão de um avião da Força Aérea Brasileira com um custo tão alto para se lutar contra isso. E aí eu vou entrar eu faço um equiparato com a Janja, que elas são amiguíssimas agora, né? Eu acho que ela meio que se deslumbrou com esse lugar de ministra. Eu acredito que a Arielle, ela meio que se deslumbrou com esse lugar e acabou achando, a pessoa acha, vamos passear de avião da FAB, sem pensar nas consequências, um ato impensável, achando que estava ajudando e que podia agilizar. Eu diria a essas pessoas que estão lá, muitas delas podem se deslumbrar com o cargo que ocupa. Olha para o nosso ministro dos Direitos Humanos, que também estava nessa, que foi também convidado para essa ação no Rio, e ele foi de voo comercial. Só pra gente poder, assim, muita coerência, cara, muita coerência. Ele podia. Sim, você vai gastar 100 mil reais com voo, com deslocamento no avião da FAB, ou você vai gastar 4, 5, 6 passagens aéreas em um avião de carreira, né? Um voo comercial. Eu acho que são essas situações. E na verdade a gente percebe que não foi malícia, foi deslumbramento mesmo, a possibilidade de usar. E aí pegou muito mal. Aquela coisa da logística, o avião tá indo para lá, levando não sei quantos, então eu vou nele, beleza. Tá indo mesmo, tô indo lá. Não, até poderia ser, né? Sim, tá indo até poderia lá, logística. E mesmo nesse caso, ainda ter falas contrárias. Mas eu acho que realmente ela foi um pouco deslumbrada nesse sentido de querer usar, não sei. Eu acho que as pessoas, por mais que estejam lá, é legal continuar com os pés no chão e tentar. É claro que a gente acaba se escorregando nisso, mas toma cuidado das próximas vezes. Eu acho que ela fez certo em acionar a justiça. Pior seria se ela debatesse de igual para igual, xingasse nas redes sociais, aí a situação poderia ficar bem pior. Acionou a justiça e vamos ver que pé que isso vai dar. Mas da próxima vez que eu tiver que fazer um voo no Brasil a trabalho, tenta um voo mais barato. Aliás, todos eles, né? Não é só ela. Eu até entendo essa questão do futebol, de estar lá presente, o número de pessoas no estado, realmente o Morumbi foi lotado. Sim. Lotado, perfeito. E no esporte, nós tivemos várias situações aí de jogadores que foram criticados, que sofreram preconceitos. É um lugar comum, né? Que todas as pessoas podem estar ali. Só que tudo isso se perdeu diante das polêmicas envolvendo o comentário, a questão do avião, e agora a ministra levando a ferro e fogo esse posicionamento, trazendo as ameaças, tudo e que não está errado, está se sentindo ameaçada, né? Tem que acionar. Olha só, então pouco a gente está falando da igualdade e fora o preconceito, né? A gente está falando agora o foco do escândalo, quer dizer, tudo foi por água abaixo. Não é? Tudo por água abaixo. Vamos ver o que vai dar isso, vamos acompanhar. Mas realmente eu acho que, tomara que das próximas vezes que tiver que fazer um trabalho social,
eu pense no contexto e no geral. Eu tô fazendo um trabalho social, então não condiz eu ir de limusine para um encontro social, por exemplo. 10h39, próxima matéria. Primeira-ministra negra do TSE exalta a luta contra a desigualdade. A ministra substituta Edilene Lobo participou ontem, dia 28, da primeira sessão no Tribunal Superior Eleitoral. E possada no mês passado, ela é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no tribunal. Em sua primeira sessão na corte, a ministra destacou sua chegada no TSE e citou que a magistratura nacional é composta de apenas 5% de mulheres negras. Esse lugar onde eu estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Esse lugar e esta missão são, a um só tempo, resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural da desigualdade de oportunidades que precisa ser separada em nossa nação, afirmou. A ministra também defendeu avanços para combater a subrepresentação feminina no Poder Judiciário, como a decisão tomada na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça para aumentar o número de mulheres na segunda instância da Justiça. Mesmo com as mulheres negras, que são 28% da população brasileira, recebendo cerca de 46% do salário de um homem branco, não só se deve pôr em dúvida a capacidade de empreender e gerar renda desse grupo minorizado politicamente, mas com potencial para crescer, concluiu a juíza ministra. Edilene chegou ao cargo após ser indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de uma lista tríplice enviada ao TSE. Ela é doutora de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC de Minas. É mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os advogados que compõem o tribunal. O TSE é composto por 7 ministros, sendo 3 do Supremo Tribunal Federal, STF, 2 do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, e 2 advogados, além dos respectivos substitutos. Interessante, ela vindo a público agora, né, foi a sessão ontem, já ganhou mídia, claro, e nada contra isso, muito contrário, é mérito e é um momento realmente de se colocar isso. Lembrando que ontem assumiu Barroso o lugar de Rosa Weber, como na presidência do Supremo, e que a cadeira de Rosa Weber agora se está à disposição para a indicação do presidente, que já disse que não vai optar por questão de gênero, por questão de cor, nada disso. A pessoa vai ter que ser, ele reelencou lá o que elenca a Constituição. Então, ok, eu acho que ou Jesus Cristo ou São Pedro, para assumir o lugar ali, né? Porque agora, que é claro que é uma indicação política. Parabéns para o TSE, parabéns. É tarde, é feito, mas é tarde. Que sejam mais, eu concordo com ela, tem que se ter mais participação. O CNJ precisa aumentar o número de mulheres, sim, na segunda instância e também na terceira instância e também no Supremo. Então a indicação de Lula, essa reportagem agora chama atenção para que o presidente possa indicar ao Supremo, que aqui é TSE. Não tem nada a ver com o Supremo. Aqui é uma corte, lá é outra. Lá tinham 2 mulheres, uma acabou se aposentando e agora existe uma vaga. A gente espera que seja uma mulher indicada. Né? E não o ministro Dino ou qualquer outro que possa vir a vislumbrar. Que seja uma mulher indicada. A sociedade vai agradecer e vai de encontro com todas as falas do presidente quanto à igualdade, quanto ao momento de valorização, que os povos indígenas, que os povos originários, que seja feito esse reconhecimento e que seja não ofertado, e sim de forma clara e transparente, reconhecido, que deve ser assumido por uma mulher, que na verdade são 11, né? Só 2, não, que seja aí... Pelo menos metade. Que no mínimo 30%, né? Ou 30% de mulheres ou 30% de homens. Mas que seja feito isso. André. Eu acho que realmente a gente precisava disso, né? A gente precisa, enquanto pessoa preta, precisa ter protagonismo nessas discussões políticas de alto escalão, digamos assim. Eu acho que muito bem-vindo, eu acompanhei algumas matérias sobre essa posse da Edilene Lobo. Eu fiquei bem feliz com as falas dela, é uma mulher muito coerente, muito competente e merece estar ali como muitas outras que existem. Então,
já parabéns pela indicação, parabéns pelo lugar que ela conseguiu alcançar, e que isso sirva de referência para que outras mulheres negras que queiram chegar nesse lugar possam estar lá, e que as autoridades abram espaços para que isso aconteça. Em relação à fala do presidente, quando ele fala que não vai, a orientação de gênero não vai ser um fator para ele conseguir colocar a pessoa lá. Eu acho que ele foi infeliz na minha concepção. Eu vi essa fala dele. Eu acho, quando você fala, ele já falou, primeiro, ele fala que vai ser de acordo com a Constituição. Então ele já nem tem que colocar gênero nesse sentido. Já não tem nem que se posicionar que não vai ser independente de gênero. Não. Ele tem que, na verdade, eu acho que ele tem que colocar gênero, porque a gente tem muito homem nesse lugar. Então, vamos discutir uma mulher. Já que tem que ver a Constituição, existem mulheres. Deu a impressão, quando eu vi essa fala, deu a impressão, se eu for seguir a Constituição, eu tenho que pensar bem, porque eu não tenho mulheres, e principalmente mulheres negras, que sejam capazes de assumir esse lugar. Na minha interpretação de texto do presidente, nesse momento, eu tive essa impressão. Eu vou ter que seguir a Constituição, porque a Constituição, no meu ver, pede que a competência para estar nesse cargo é masculina. Então eu já vou deixar bem claro que não é gênero, que é o que a Constituição pede. É o que você disse, é aquela coisa de o interesse é meu, eu vou indicar quem eu quero colocar, independente de ter. É claro que precisa ter competência, mas independente de gênero. Então ele joga essa, acho que foi muito infeliz nessa fala dele. Quando nós determinamos cotas, como nós determinamos regramento, como nós determinamos reserva, obviamente que nós estamos entendendo que existe sim toda uma condição diferenciada que impede esse acesso. Seja preconceito, seja estrutural, mas existe uma força que impede esse acesso. E romper essa força é de responsabilidade daquele que foi eleito para governar um país com igualdade e que prega isso. Eu ficaria muito, muito satisfeito, particularmente, se eu visse o presidente dizer, não, o próximo, para ocupar essa cadeira, tem que ser uma mulher e, preferencialmente, tem que ser negra. Aí sim, eu falo, caramba, agora ele está colocando o dedo da ferida e mostrando ao país, é assim que tem que ser. E o que impede essas, como você falou, impedindo essas forças, não são nem a capacidade dessas pessoas que podem ocupar os lugares. Não, é muito mais as estruturas dessas como pessoas diria que estão Quadros, lá. Forças ocultas. Exatamente. Eu tenho citado muito o finado Jônio. Essa estrutura que a gente vem vivendo, e a gente vem, por mais que a sociedade, ou por mais que as autoridades que desenham esse cenário, tentem dizer que lutam a favor, tendem a dizer que nós somos, politicamente corretos. Então vamos lá, bate no peito, é o que você falou, vamos lá. Não, eu assumo a bronca, eu quero colocar. Tem uma equipe. Quando o capitão chama a responsabilidade para si, fala, vamos resolver o jogo. Quando o Pelé da política fala, bola no meu peito, que o gol é meu, eu vou resolver isso agora. Eu vou levar isso. Então precisa isso. Precisa disso. Como nós temos um ícone que leva um verbete, que o nome é sinônimo de qualidade, excelência, e nós não conseguimos transportar isso para as várias ocupações que existem dentro do setor público. É muito difícil. Público. Amigo. A empresa do cara, a empresa particular, ele faz aquilo que ele achar melhor, mas aquilo que é público deve ser exercido a igualdade, a transparência e principalmente o exemplo. Nossa, exemplo ia ser tudo. Vamos ver. Eu tenho fé. Indicou o Zanin, deve indicar outro agora. Ele, na verdade, o Dino, né? O Dino estava querendo ser, mas não sei se vai ser. Tá nessa discussão, mas eu acho. Todo mundo quer ser ministro. Primeiro, porque assim, continua lá, no ministro não cai. Não cai nunca. Dependendo do que for aprovado na reforma do impeachment, né? Aí então cai todo mundo, cai vice, tira ministro, tira todo mundo. Então, olha, a lei. Cenas dos próximos capítulos nessas decisões. Gostei, vamos aguardar os próximos. Vamos aguardar. 10h48, próxima matéria. Prorrogadas até dia 1º as inscrições para 3.000 vagas em cursos profissionalizantes. Atenção, hein? Domingo, dia 1º, é o último dia para inscrições para 3.000 vagas em cursos gratuitos do Qualifica São Paulo. Meu Primeiro Emprego, ação do governo de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O programa que é destinado a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho. Os cursos foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo de trabalho e abrangem as seguintes áreas:
tecnologia da informação, gestão de negócios e automotivo. De acordo com o IBGE 2022, cerca de 30% da população jovem do estado de São Paulo está ociosa. Muitos jovens estão em emprego informal, sem formação mínima para acessar o setor produtivo. São 16 opções de cursos com duração de 120 horas que podem ser realizados ao longo de 4 meses. Do total de 3.092 vagas, 625 serão em turmas presenciais e 2.467 em formato online ao vivo. As aulas presenciais são realizadas em instituições de ensino parceiras, como escolas técnicas, ETECs, faculdades de tecnologia, FATECs estaduais, do Centro Paula Souza, do CPS, e unidades do SENAI, de 19 municípios do estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas no site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br. Para se inscrever, os interessados devem realizar um cadastro e selecionar o curso desejado no site. Não é necessário realizar processo seletivo. A chamada ocorrerá em 29 de setembro e 2 de outubro. Com essa mudança agora, vai para 2 de outubro. As aulas têm previsão até o início de outubro. A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se dos dados pessoais de cada candidato, informado no ato do cadastro no site. São as 16 opções de cursos nas áreas de tecnologia da informação, gestão e negócios automotivos. Vamos lá. Ajudante de logística, aprenda a programar em C. Programação C, assistente financeiro, auxiliar de vendas, criação de aplicativos, criação de sites com marketing digital, criação de sites e plataformas digitais, desenvolvimento de e-commerce, desenvolvimento de software para web e celular, Excel aplicado à área administrativa, gestão de pequenos negócios, introdução a bancos de dados, jogos digitais, marketing digital e vendas em redes sociais, segurança cibernética fundamental, tecnologia e eletricidade automotiva. Está aí a possibilidade até dia 1º agora para você se inscrever no domingo através do site e fazer, né? Os cursos estão aí à disposição. Então, vá fazer, é gratuito. Sim. Alguns presenciais, maior parte deles são no ambiente virtual e o jovem de 16 a 24 anos pode participar, aquele que está no ensino médio, né, um curso técnico. Então, vá participar, vá fazer, é a possibilidade de se profissionalizar, de melhorar o conhecimento, de se qualificar cada vez ainda mais. E está aí, ó, o Estado ofertando e dando a oportunidade até dia 1º. Poxa. Muito bom, muito bom. Eu vou até divulgar isso nas minhas redes sociais, Márcio, porque realmente eu acredito muito na possibilidade que o jovem tem de mudar de vida a partir desses cursos de qualificação profissional e a gente tem que realmente dar a mão à palmatória por esse projeto, o Qualifica São Paulo, né? Qualifica SP, e aí a gente tem que realmente disseminar essa informação, levar para as outras pessoas e que elas possam realmente poder aproveitar essa possibilidade de crescimento, como eu disse mais uma vez. Não muito tempo, na minha geração, quando saía a oportunidade de cursos assim, o acesso era tão grande que as vagas acabavam antes. Uhum. E hoje me chama a atenção prorrogar vagas. Eu não sei se a informação não está chegando ou se o jovem não está antenado a essa situação. E você vê, hoje, cursos no ambiente virtual são cursos que se diz mais ainda ligados ao jovem, né? Que vivencia isso muito mais. Adaptação para o jovem, principalmente. E vivencia isso muito mais do que alguém de mais idade que tem uma dificuldade com esse ambiente virtual. O jovem, eu sou fã do EAD, eu sou fã, porque eu acho que vem por uma otimização de tempo e maturidade para se estudar. Eu sou fã do EAD. E agora aí, essa oportunidade que o governo do estado está dando, faça. Acesse o site lá, tem até domingo. Eu acho, só concluir, Márcio, em relação às informações que não chegam, realmente, na maioria das vezes, essas informações, elas não chegam a todo mundo, mas eu acho que é por conta da velocidade que as informações costumam andar hoje em dia. Eu acredito que a gente vai precisar, a sociedade vai precisar descobrir uma nova forma de se comunicar, mas a comunicação estática, a comunicação que fique, a comunicação que fixe, ou de repente algum jogo de marketing aí dessas empresas para poder realmente trazer a informação e fazer com que a informação realmente pare e chame a atenção, porque o que acontece hoje em dia é aquela coisa, né, a tela que passa o tempo inteiro. Se você está olhando uma informação, já reparei, eu estava olhando esses dias, lendo uma informação interessante na rede social, só que eu parei e comecei a ler a informação, estava lendo o texto, de repente atualizou e já subiu, não achei mais.
Não achei mais a informação, A então a gente tem que chamada- tomar muito cuidado com Você, isso. você tocou num ponto espetacular, André, que é essa questão de informação. como as pessoas, o que as pessoas buscam na rede social e qual é realmente o mais interessante. De repente as pessoas veem um anúncio de cursos, elas passam batido. Batido, Mas veio aí de vem um tubarão. escândalo de um casal que se separou ó, esses dias e tem um pivô, aí param para ler. E você viu de um tubarão? Tipo um tubarão, então. Tubarão, então. Literalmente, piada interna. Vai ter volta. Bom, retaliação, vai ter retaliação. Não, mas é isso, as informações, esse tipo de informação não prende a atenção, principalmente do jovem. É como Sim. você disse, aquele que está mais em voga é saber da vida do outro, é saber a fofoca sobre A a celebridade, separação da celebridade. um Big- Então, um- esse tipo de informação, talvez os canais não estão de acordo, porque eu acho que esse tipo de informação precisa primeiro chegar nos pais ou numa pessoa que esteja mais antenada com esse tipo de universo para poder trazer e reter dentro do adolescente nessa idade. Aí eu falo, aí na verdade o grande irmão deveria ser responsabilizado para também, ó, dentro de uma colocação das suas matérias que tem uma condição social, então de uma notícia mais especulativa, longe de uma ação direta do Estado, que você informe também alguma coisa relacionada às Nossa, ia ser possibilidades. fantástico. Ia ser A fantástico. possibilidade de mudar de Trocando vida. em miúdos, ó, você vai colocar uma fofoca, você é obrigado a colocar aqui uma coisa também relacionada à profissionalização, a um curso gratuito, a uma oferta, a um Alguma programa coisa de de responsabilidade social, né, de Márcio? utilidade pública. Seria fantástico isso, boa ideia. Vou alegar. 10 horas, ó, tá aí, 10h55, próxima matéria. Santos facilita a entrega de medicação nas unidades de saúde e lança a plataforma de busca. O paciente do SUS de Santos e precisa, se é paciente do SUS de Santos e precisa retirar medicamento na unidade de saúde, agora ficou mais fácil. A dispensação pode ser feita em qualquer bairro e não mais apenas na unidade de origem do receituário. E antes de se dirigir ao local, é possível verificar a disponibilidade da medicação na plataforma Remédio Fácil, no portal de transparência de Santos. Estão contemplados na distribuição os medicamentos sem restrição de território ou dispensários localizados nas policlínicas, ambulatórios de especialidades e centros de atenção psicossocial. As farmácias das unidades do pronto atendimento das UPAs são restritas para atendimento dos usuários do próprio serviço, não podendo realizar dispensa para pacientes dos ambulatórios. Existem pessoas, porém, cuja entrega da medicação será mantida na unidade de origem, caso dos insulinodependentes que prosseguem com a retirada dos insumos e insulinas na unidade em que são vinculados e os assistidos pela seção de atendimento domiciliar, o CEADOME, cujo cuidador continuará a retirar os insumos e medicamentos na farmácia do CEADOME. Importante lembrar que a medida é válida apenas para moradores de Santos, devidamente assistidos na rede municipal de saúde, com prescrição feita por unidade de saúde municipal ou conveniada. Além do receituário original, é necessário apresentar documento com foto do responsável pela retirada da medicação. Olha que maravilha. Legal, né, cara? Olha que maravilha. Enquanto Que tem cidade aí que na verdade ela tem dificuldade para sequer atender nos exames laboratoriais, outras já avançam aí e dão um ar da graça, mostrando como fazer aí a respeito dessa questão de facilitar a chegada dos medicamentos das pessoas. Legal. André? Não, eu acho que realmente é um exemplo, mais uma vez, a cidade de Santos dando exemplo pra gente de como realmente deve se funcionar. E aí, Márcio, isso na verdade vai acabar facilitando a vida daquelas pessoas que costumam ir nos nas farmácias de autoatendimento do SUS para pegar medicação e chegam lá, tem a notícia de que o medicamento está em falta. Então eu acho que a partir daí, a pessoa podendo acompanhar isso em casa e vendo, pô, vou olhar aqui, não tem esse medicamento, então não vou precisar ir lá. E aí acompanhar, chegou o medicamento, eu vou buscar. Então acho que isso é o mais interessante nesse momento. É claro que tem aquelas pessoas que não são familiarizadas com internet, com redes sociais, mas acabam se adaptando. E então eu acho que a cidade de Santos, mais uma vez, mostrando como se faz e está de parabéns nesse sentido, pelo menos até o momento. Bacana, legal. Então aí tá aí, você, em mais informações, acesse o site da Prefeitura da Cidade de Santos, você vai ter aí as informações que como você faz, onde baixa o aplicativo, como é que é, você vai poder se informar melhor lá. Isso é muito legal, parabéns. 10h59, temos mais matéria, encerramos? Agora vamos para a dica do fim de semana. O que temos de dica aí? O que pode ser feito? Tem show, tem dança? Como é que estamos aí? André?
Temos dança, Márcio. Temos dança, muita dança aqui na cidade de Cubatão. Não sei se você está sabendo. Acontece hoje, começa hoje, dia 29, o Cubatão em Dança. É uma mostra competitiva aqui na cidade de Cubatão. Esse é o 4º ano que essa mostra acontece. Direção do Juliana Luiz e organização JLS Produções. No Centro Esportivo Romerão, aqui no centro de Cubatão, aquele centro esportivo grande. Os ingressos são vendidos a preços populares. Tá bom? Então vou estar tendo workshop, tá tendo palestra. Esse festival também tem parceria com festivais internacionais. Então é bem legal para você que está procurando assistir um espetáculo de dança aqui pertinho. Nesse final de semana começa hoje às 19h, no sábado às 18 horas e no domingo às 16h30. Um final de semana dançante para você aqui da cidade de Cubatão. Maria Clara, o que temos aí? Quais são as dicas, né? Atirando o Mega Tubarão, que já está derrotando todo mundo ali no site, está dominando tudo. Né? A primeira dica é se você boiou aí no que eles estão falando, se você não entendeu. Acho que tá. Corre lá no nosso YouTube. Pronto, oi, vamos lá. Agora sim. Bom, então, se você boiou aí nas piadinhas internas deles e não tá entendendo o que aconteceu, vá lá no YouTube da Virtual e assista ao vídeo do Mega Tubarão. Então, você pode aí entender o que tá acontecendo. Mega Tubarão 2, que já está disponível para aluguel, inclusive. E vocês estavam falando aí, né, do acesso aos jovens e tudo mais. Uma ideia interessante é o governo se juntar aí com esses influencers digitais que têm mais de 40 milhões de seguidores e fazer uma publicação em colaboração, por exemplo, colocar essas pessoas, talvez até pagar, né, para fazer a publicidade. Então, criar conteúdos aí juntos voltados para essas oportunidades. Nos cinemas, nós temos A Noite das Bruxas, temos também Jogos Mortais. Eu não sei se é Jogos Mortais X ou se é Jogos Mortais 10, mas... Não, então, eu não sei assim qual é. É igual o triplo X, é o X. Pode ser. E na Amazon Prime a gente tem Gen V, que é pra quem gosta aí da série The Boys, né? Então é uma pegada mais universitária. Dos super poderosos. Bate Coração também chega para aluguel na Amazon Prime. Os Mercenários, O Som da Liberdade e também na Prime, o Continental do mundo de John Wick. Tá aí então, né? Que é o Hotel Continental, né? Que isso. Lá na Prime, tá aí. Tá terminando também, tem a série da Ahsoka, né? Ahsoka Tano, na Disney. Sim. Tá rolando muita coisa aí, bacana. Temos novos episódios de Ahsoka, A Roda do Tempo, o Continental. Aí daí eles vão sendo disponibilizados, né? A Netflix normalmente ela disponibiliza tudo de uma vez só. A Amazon ela trabalha com episódios semanais. A gente fica sapeando, né? Olhando, dá uma olhadinha nas informação, ver o que você tem de entretenimento e vai fazendo, né, observando tudo, né? Eu queria aqui fazer e também participando de alguns eventos que acontecem na região, né? Acompanhando, indo prestigiar. Nós tivemos naquela Primavera Criativa em Santos, espetacular, parabéns. Fantástico. Muito legal. É bom ver essa movimentação e para quem conhecia o Centro Histórico de Santos, ainda menino, né? Retornar lá e ver muitas coisas e observar que muitas ainda permanecem, outras não, mas que há uma movimentação de ocupação benéfica do local, isso é muito legal. Então, parabéns aí, espetacular, muito fluido, e eu acredito que com mais eventos, cada vez mais o público vai estar prestigiando e acompanhando, isso é muito legal, parabéns. Legal. E é assim, né? Aproveita o fim de semana, se chover, fica em casa, vai zapeando, vai no cinema, vai curtir um shopping, vai ficar em família, vai meditar, vai cantar, vai fazer alguma coisa, né? Divirta-se, aproveite, né, o seu fim de semana. Não que o mundo vá acabar na segunda, não é isso, mas aproveite da melhor forma possível e, claro, né, com aquilo que te faça bem e cada vez melhor, né? É isso. Aproveitar com moderação. Isso, moderar.
11 horas mais 3 minutos. Maria Clara, mais algum apontamento? Não, é só isso mesmo. Só lembrando que Elementos tá na Disney Plus. E, gente, assistam. É um filme lindo. Tem uma história, assim, super profunda e é cheio de significado. Então, Elementos para todas as idades no Disney Plus. Cabeça aberta, né? Vai assistir de cabeça aberta, que não, já viu. 11 horas mais 4 minutos. Agradecendo o André aqui participando com a gente. Agradecendo a Maria Clara. E agradecendo sempre a sua audiência. André, vamos chegando ao finalzinho. Finalzinho, Márcio, eu que agradeço a oportunidade de falar com essa galera que te acompanha o tempo inteiro. Agradecer e, claro, esperar encontrar com você aqui na próxima semana, na próxima sexta-feira, para a gente debater mais sobre notícias e principalmente sobre entretenimento. 11h04. Agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição no site, também nos canais do YouTube, também no Facebook, nas redes sociais, né? Excelente fim de semana. Fique com Deus. E até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.